Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora sim para conversar então com a secretária municipal de Gestão Estratégica da Prefeitura de Uberlândia, Lívia Mendes de Paula. A gente veio falar sobre esse programa de aceleração do desenvolvimento urbano. Secretária, só para a gente contextualizar aqui para o nosso telespectador que não acompanhou os últimos noticiários desses últimos dias, o que é isso? O que significa esse plano? Bom, Danilo, o principal objetivo desse programa de aceleração do desenvolvimento urbano é possibilitar o uso, a ampliação do uso de bens e serviços públicos, atraindo investidores, né, da iniciativa privada para gerar melhor resultado para o dia a dia das pessoas. Então, com maior eficiência, menor custo para o município. E aí, a proposta no escopo desse projeto tem uma série de leis, de normas que foram atualizadas ou criadas ou modificadas para que vocês possam permitir que a gestão fique mais suscetível para receber essas propostas, não é isso? Exatamente. O que vocês fizeram para viabilizar esse plano? Exatamente. A ideia foi realmente modernizar a legislação, para que antecipe, né, na verdade, o andamento de tudo isso. Porque, veja só, o programa, ele visa atrair, né, investimento da iniciativa privada para que a gente possa, com o uso desses recursos, fazer mais. Então, o orçamento público, ele é limitado, então a gente precisa criar condições para fazer mais para a população. E isso é um dos modelos muito usados, por isso que ele é moderno, porque ele é utilizado já hoje em grandes cidades, né, com um cunho de sucesso, de resultado de fato. Então, na verdade, a modernização foi justamente unificar o planejamento, toda essa parte de inovação legislativa, inclusive, né, e parcerias. A senhora saberia citar para a gente algum modelo de cidade que tem alguma coisa parecida como essa, onde vocês, por exemplo, buscaram os exemplos? Certamente. São Paulo, capital, né, claro, ela é a referência. Mas assim, Belo Horizonte... Belo Horizonte está fazendo também. Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, ele já está muito conectado com essa metodologia, com esse modelo, né, de fato. Então, São Paulo, com certeza, Curitiba, então, assim, grandes cidades, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília... Então, muitas cidades, muitas capitais. Agora, sim, a proposta, então, pelo que eu estou entendendo, não é tirar a mão do bolso. A prefeitura não vai, de imediato, gastar nada do orçamento público, mas atrair o investimento privado. Exatamente. É isso que a gente busca, né? Modelos diferentes para que a gente consiga executar mais. Então, a gente tem prioridades na saúde, na educação, no transporte, prioridades básicas, né, da prefeitura, da administração pública. Mas a gente tem necessidade de demandas inúmeras. Então, isso é um modelo, é uma forma de fazer mais sem o recurso próprio. Como que funcionaria essa atração, por exemplo? O que a prefeitura vai oferecer para a iniciativa privada para que ela compense para ela fazer algum investimento desse, por exemplo? A gente chama, né, as garantias, né, para a iniciativa privada, ela na verdade depende de cada projeto. Cada projeto vai passar por estudos técnicos que avaliam assim, o volume de investimento, o prazo, né, da concessão, as condições econômicas, porque cada projeto sai dali com uma definição de garantias que torna o projeto mais viável, mais atrativo para a iniciativa privada. Então, assim, a nova lei, ela, na verdade, permite que o município ofereça garantias mais sólidas, por exemplo, fundos específicos, receitas vinculadas. É possível que a gente crie, né, um sistema, um ecossistema que forneça isso. Olhando assim para a cidade de Uberlândia, porque naturalmente quando vocês pensaram num projeto dessa importância, vocês já identificaram aquilo que é mais urgente ou aquilo que é possível de se colocar em condição de parceria. O que está no radar da prefeitura que vocês já identificaram, já olharam e pretende ser
a prioridade agora no início do desenvolvimento desse plano? Assim, a gente já mapeou algumas áreas que têm potencial de receber investimentos. Dá um exemplo para a gente, para ilustrar. Vou ilustrar com alguns exemplos aqui. Por exemplo, todos os espaços culturais, turísticos, de lazer, como o estádio do Parque Sabiá, o mercado municipal, né, são exemplos de troca que a gente poderia investir numa melhoria na infraestrutura, né, e para a população receber diretamente aquele benefício funcional da atividade e ampliação da atividade desses equipamentos. Outra coisa outros setores que estão no nosso radar são setores de apoio, como na educação, se a gente for pensar assim, em reformas e manutenção de escolas. Na saúde, a gente poderia pensar também, que está lá no programa, toda a parte de logística, de distribuição de medicamentos. São setores, são áreas que você percebe que a prefeitura ela não tem know-how. Né? A gente não tem o know-how, a gente sabe da parte pedagógica, assistencial, né? Mas na mobilidade urbana a gente tem possibilidades, oportunidades na ampliação de ciclovias, na melhoria do transporte coletivo. Então, enfim, essas são áreas que a gente já sabe que tem potencial importante de ser trabalhado. Eu estou com uma dificuldade aqui, secretária, de entender, assim, na prática, como que vai se dar um caso, por exemplo, o mercado municipal, tá, beleza. Tem uma empresa que se colocou à disposição para apresentar um projeto para o mercado municipal. Então, ela apresenta o projeto para a prefeitura, fala que vai colocar mais banheiro lá, vai cuidar da parte coberta, vai botar uma cobertura, vai modernizar, botar tela de LED, enfim, melhorar lá. Beleza. Mas aí, ela vai cobrar uma taxa para poder as pessoas usarem lá? Porque ela precisa ganhar alguma coisa. É isso que eu estou tentando, na prática, eu estou tentando entender como que a empresa ganha. Sim. Uma coisa importante, só para deixar muito claro, Danilo, assim, fica muito claro na lei, inclusive, que as parques, né, o mercado municipal, a gente não vai ter cobrança de ingresso, não vai ter alteração nenhuma disso. Então, como que funciona a contrapartida, né, de tudo isso, né? Claro que antes de uma empresa colocar, porque eu vou te explicar um pouco do processo, existe uma etapa de estudo. Então, essa etapa de estudo, ela envolve avaliação técnica, operacional, ambiental, financeira, econômica, enfim, diversas, inclusive mercadológicas. Então, para cada um desses projetos, é possível gerar a viabilidade disso tudo, colocando algumas contrapartidas, né? Do investimento do setor privado na diluição para a administração pública. Nesse exemplo que é claro que a gente não fez o exemplo, né? É só para a gente ilustrar mesmo aqui. Nesse exemplo, a gente poderia pensar na publicidade local. Então, explorar em locais específicos que devem ser estudados e para publicidade, né, inclusive para pequenos eventos lá. Né? Por que não? Porque a gente não poderia remodelar o mercado, que é um símbolo, né, na nossa cidade, para pequenos eventos que atraiam culturalmente de segunda a segunda. Né? Então, assim, outro aspecto que sempre tem uma ilustração mais clara ainda é o estádio do Parque do Sabiá. Hoje o estádio, ele tem um fomento, na verdade o uso dele é para jogos de futebol. Né? Se a gente conseguir, através do estudo, demonstrar uma viabilidade, né, para que a gente consiga do mercado, do setor privado, interessados para reestruturar, tanto a parte de física, então, uso potencial daquele equipamento que é gigantesco, imagina ali abaixo das arquibancadas, né? Com eventos, trocando a grama natural para sintética, para possibilitar maior uso, né, em menos tempo, né, espaçamento de tempo para eventos culturais. Então, eles podem explorar o equipamento, entregando para a gente toda essa contrapartida para a população ter o equipamento com maior atividade, maior funcionalidade, segurança, enfim.
Então, assim, é muito amplo, né, muito amplo, secretário? Mas aí agora, o que diz a lei? Há um prazo para ela começar a valer e as empresas apresentarem as propostas? Ou, não, primeiro vem o estudo para depois abrir o edital, é isso? Exato. Primeiro vem o estudo, aí terminando a fase de estudo com a viabilidade, a gente tem uma fase muito importante, que é a audiência e consulta pública. A gente chama a comunidade, todos que, né, quiserem contribuir com o projeto específico estudado, para demonstrar mesmo, abrir a apresentação de viabilidade e aí sim, ali, né, chegarmos ao acordo de alguma mudança que vier necessária, para aí sim passar para a etapa de edital e licitação. O edital já fica pré-montado e aí vai para a licitação para a gente conseguir. Então, a lei, ela possibilita que a gente faça isso a partir de agora. Prazo, né? Alguns estudos são mais rápidos, outros são mais demorados, mas nada que, assim, a gente precisa começar. Porque tem um ganho, o que eu falo muito é assim, o maior ganho nem é de fato a receita ou o ganho econômico financeiro, é o ganho mesmo para a população, é a qualidade de vida. Então, quando a gente tem uma escola, 100% das escolas reformadas, né, mantidas, o aluno ele tem um aprendizado maior. Então, se você melhora o serviço público, já é um ganho enorme, né? É um ganho enorme. Não é só a questão do recurso que está economizando. Exato. Secretária, vocês pretendem fazer esse edital todo de uma vez, assim, vai soltar todos os projetos possíveis que já foram mapeados, ou isso vai ser feito em etapas? Em etapas. Então, a gente vai priorizar, até porque também não temos recursos, né? Porque depende também né, questão da administrativa. Equipe, né, administrativa. Uhum. Então, isso vai ser priorizado, considerando ali, principalmente o fomento do mercado, porque também tem um mercado que tem interesses, né? Uhum. Então, a gente vai tentar conciliar tudo isso. Agora, a gente comentou também como é que é naming rights, não é isso? O que é isso? Então, o naming rights é uma estratégia, na verdade, né, que já muito utilizada por muitas cidades, né, grandes cidades, aqui estádios que são nomeados, né, então, para que a gente possa colocar a iniciativa privada associando marcas para algum equipamento, como um centro esportivo, uma arena, isso é muito importante, sem mudar o nome oficial, né? Então, o estádio de Parque Sabiá nunca deixará de ser estádio de Parque Sabiá. A gente associa uma marca, um sufixo posterior. Ah, entendi. E isso também faz parte desse pacote? Faz parte. E assim, as empresas têm um interesse muito grande, porque a gente, na verdade, é isso, é uma troca, né? Em troca de colocar essa associação, tem, dependendo do projeto, um ganho da contrapartida. Então, ou uma reforma, ou uma manutenção, enfim. Interessante. E aí, nesse caso, vocês pretendem, assim, a empresa vai poder explorar aquele espaço, aquele equipamento, por exemplo, para colocar marcas dela, enfim, alguma coisa assim. Isso também vai ter que ser mapeado, identificado, tamanho, proporção, lugar correto? Como é que vai ser isso? Essa parte é interessante, assim, por isso que os estudos têm uma parte técnica que a gente nem tem o know-how, né? A gente tem que puxar pessoas do mercado que entendam disso, de precificação, inclusive, quanto é de fato, quanto custa, quanto vale, né, de fato, é a palavra correta. Então, senão você não consegue precificar para fazer a contrapartida. Exato, né? Mas normalmente, assim, a gente pode fazer as coisas em conjunto. O name right, ele pode vir acoplado com uma concessão, né? Então, vamos imaginar o estagiário, ou pode ser separado. Né? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem aquelas paradas ao longo da João Naves. De ônibus. A gente poderia ter um nome associado a cada parada e essa empresa cuidar, né, da via, por que não, de todo o equipamento e de outros equipamentos acessórios ali correlatos. E normalmente o tempo desses contratos, quanto que é? Normalmente, assim, 10 anos, porque é aí que tem a contrapartida. Você vai calcular a contrapartida. É. Mas em média, 10 anos, 15 anos. Uhum.
Para essas naming rights, quais são assim as prioridades ou os pontos que vocês já identificaram possíveis? Olha, o Parque do Sabiá é óbvio. É óbvio, né? Assim, o Parque do Sabiá é óbvio. Tem também a possibilidade do próprio mercado municipal, que não tem possibilidade, fomento de mercado. Mobiliário urbano também ao longo, aí já não é um naming rights, né? Mas a gente poderia associar esse que eu acabei de falar ao longo das vias, né? Então, ali o ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Então, assim, o naming rights, o interessante é que nem só imóveis, a gente pode usar até bens intangíveis. O que é isso? Seria bens intangíveis? Por que não, assim, algum evento de fato que a gente tem como padrão, como histórico, né? Então, um evento tradicional que, por exemplo, é o Festival de Dança do Triângulo, empresa X. X. Mas isso não é a prioridade agora. A gente sabe que tem outros que têm um resultado e até um ganho para a população, que é muito isso. É o que tem um resultado econômico-financeiro, mas também, muito mais importante, um ganho para a população direto. Imediato, o estádio Parque do Sabiá é com certeza o disparado. Porque ele também movimenta, além de tudo, um setor da economia, de serviços enorme, né, Danilo? É verdade. Então, assim, toda a parte hoteleira, restaurante, enfim. E tem um espaço público em Uberlândia que está sendo muito visitado pelos moradores, mas que eu ainda vejo que é pouco explorado pela prefeitura, que é a área aberta do Teatro Municipal. Ali, você passa no domingo, no feriado, você vê muitas famílias, muita gente ali aproveitando daquele espaço, crianças usando, brincando de bicicleta, jogando bola, aquela coisa e tal, mas é um lugar que não está preparado para isso, não tem um banco, não tem um bebedouro, não tem um banheiro eu nem sei se tem, porque eu acho que não entra lá no teatro, né? Então assim, a estrutura ali podia ser melhorada, por exemplo, para poder receber melhor as pessoas, fazer daquilo um ponto de turismo mesmo. Aí, né? O Danilo já está dando... É isso não mesmo. Essa é a ideia. Não precisa botar lá dentro do teatro, mas a parte de fora, alguma empresa pode assumir, por exemplo. Com certeza. E é isso que a gente quer. A lei, ela possibilita isso. Isso é uma ideia que você acabou de dar, já estou anotada aqui. Leva lá. Já levei para casa. E, assim, bebedouro e banheiros, né? Essa é uma demanda, inclusive, que eu falo, que ela é reativa. A população sempre pede para a prefeitura, né, que instale para os ciclistas ao longo da... Né? Então, assim, por que não a gente não usar isso? Por que não modernizar? Modernizar. Né? Secretária, quais são os obstáculos? Porque, assim, tudo do poder público tem um grau de dificuldade maior do que da iniciativa privada. Você, porque eu te acho muito jovem, me permita. Obrigada. Você vem da iniciativa privada, tem uma experiência em gestão privada, deve estar percebendo como as coisas são muito distintas, né? Então, o que vocês estão prevendo daqui para frente de obstáculo que ainda precisa ser vencido para viabilizar isso? Olha, eu acho que essa parte de time, né? Eu falo assim, de execução dos projetos, né? Dos estudos, do chamamento da audiência e consulta pública. Eu acho que isso é o que mais me deixa ansiosa, vamos deixar assim. Eu vejo isso como uma... Né? Mas eu tenho ouvido, né, assim, a população, inclusive, muito disposta para apoiar essa modernização, própria Câmara, né? Assim, eu já agradeço também antecipadamente aqui. Já foi votada a lei? Já foi votada. Já foi votada. Foi votada. Então, assim, de obstáculo é mesmo os trâmites formais, burocráticos da coisa, mas... Não, eu vejo o mercado muito ansioso também. Eu já tenho lá recebido convites de empresas que têm interesse. Não está ainda, a gente nem está recebendo, mas já falaram que tem interesse. Então, a princípio eu não tenho visto, tirando a parte burocrática que a gente tem que seguir, claro, de formalização, nada que impeça. Sentir essa temperatura do mercado é também muito importante para saber se esse esforço que vocês estão fazendo vai valer a pena. Você vai ter adesão da iniciativa privada, se tem de fato um interesse. Então, ainda que não seja, o momento não seja esse, eu acho que
essa devolutiva que vocês recebem, ela tem valor também, né? Claro, muito. E isso que nos motiva de fato e que dá a segurança de que é um programa que vai trazer inúmeros benefícios para o cidadão e para a prefeitura, para a administração como um todo. Então, eu tenho expectativa de conseguir fazer os investimentos que a gente precisa nessas, que eu acabei de citar alguns aqui, com o uso desse modelo. A lei prevê, entre outras coisas, secretária, as áreas, né, de atuação, de gestão, onde esse programa pode atuar. Entre eles está a questão da energia elétrica, gestão energética, eu acho que foi dado a esse nome. Hoje nós já temos uma parceria público-privada aqui que faz a gestão da iluminação pública. De que forma poderia também ampliar esse procedimento para melhorar ainda mais a questão da energia? Porque a iluminação pública aqui melhorou. Assim, a gente paga a taxa de iluminação pública, naturalmente, só que melhorou. Você hoje reclama, é mais rápida a resposta, por exemplo, quando tem um problema na iluminação da rua da casa da gente, uma lâmpada queimada e tudo mais. Então, assim, eu fiquei pensando, bom, será que a prefeitura colocou isso daqui permitindo uma coisa diferente, uma coisa nova? O que seria, por exemplo, Ótima isso? pergunta, Danilo. Assim, primeiro eu quero contextualizar, assim, a PPP de iluminação pública, ela foi um sucesso. É a única que a gente tem, mas foi um sucesso. Com o próprio resultado hoje que a gente tem em caixa atualmente desse projeto, né, desse contrato, permitirá que a gente faça outras ações, por exemplo, da segurança. Então, parte dela está indo para o Centro de Operações de Segurança. Então, veja só, além disso, não só o ganho da rapidez, né, da velocidade, mas também do atendimento mais assertivo, mas com certeza a iluminação chegou mais rápido em todos os lugares, porque o contrato preveia isso, né? Então, o que a gente pensou além da iluminação de fato que hoje existe? Por exemplo, energias renováveis. Fotovoltaica, mas até outros tipos de energia, então, né, quem sabe? Então, a gente deixou aberto porque a gente precisa, e o programa ele trata muito a parte de sustentabilidade ambiental. Então, o fomento para que a gente busque parceiros privados e eu tenho visto assim soluções incríveis já pelo mundo de renovação energética. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar isso aberto. Uma delas posso aqui certeza, é a fotovoltaica. Né? Então, por isso. Fotovoltaica tem sido tão usada na atividade rural, né? E se a gente for parar para pensar, aqui você tem muitos equipamentos públicos que podiam ser utilizados, por exemplo, para captação da energia, né, solar, aquelas placas, eu não sei o nome daquilo, mas por exemplo, enormes escolas, daqueles telhados enormes que poderiam receber aquilo ali, está gerando energia e, enfim, contribuindo com todo mundo, né? Ainda na PPP da iluminação pública, muitos espaços, equipamentos públicos foram iluminados. Exemplo do estádio do Parque do Sabiá, do próprio Teatro Municipal, mas ainda tem coisa que isso não expandiu para o bairro, por exemplo. Uma coisa que eu entendo que a Prefeitura precisa olhar com uma certa urgência é a Praça da Bíblia, em frente à rodoviária de Uberlândia, que ela é uma praça escura, aquilo lá dá medo de noite, então eu acho que a gente precisa olhar mais para fora, para o que está acontecendo no bairro, porque tem espaços públicos em outros bairros que também precisam dessa atenção. Às vezes, uma iluminação diferente, uma iluminação especial, ela além de embelezar, de trazer um negócio, um ambiente mais agradável, mas ela também atua na questão da segurança, não é? Então, outra dica, talvez os espaços públicos, equipamentos públicos que não estão com a iluminação especial, salvo engano, foram 12 pontos ou 14 pontos naquela PPP anterior, ampliar isso um pouco mais, né? Não, certamente. Assim, eu que sou uberlandense, né, assim, eu tenho memória dessa praça, mas vou te falar, Danilo, assim, eu confesso, a gente tem oportunidade em todos, e isso realmente é um dos pontos que a gente tem conversado.
sempre, mas eu tenho memória da evolução dos últimos anos, sabe? Assim, do cuidado principalmente dessa praça, porque eu moro ali perto, eu passo, sabe? Você mora por ali? Então, assim, do cuidado com resíduos, né, sólidos, com jardinagem. Então, assim, eu tenho percebido uma evolução. Claro, essa parte da iluminação, ela traz segurança para a gente, né? Principalmente em locais de periferia, então que a gente precisa mais, onde a gente precisa atuar. Sim. Então, mas a Praça da Bíblia, o que eu vejo ali, é porque, assim, às vezes eu passo por ali à noite, quando vou receber alguém, minha mãe mora em Patos, então ela vem de vez em quando. E assim, o que acontece? Ela é muito escura, secretária, eu não sei o que acontece, precisa melhorar. Eu não sei se é umas árvores que tem lá, aí você fica com medo de deixar o carro ali, porque você não sabe quem está de trás da árvore, o que vai acontecer. Fica, à noite, é um lugar ermo, é frequentado por muita gente. A gente fica, a população fica vulnerável. Então, assim, falta iluminação, a árvore atrapalha demais, tem jardinagem desnecessária demais por ali, que não está trazendo nada de... Enfim, não sei, eu acho que o problema da Praça da Bíblia é grave, precisa dar uma melhor... Vou levar, Ricardo. Não é nem a pasta da secretária, mas eu já estou aproveitando aqui para poder botar no meio do pacote. Bom, secretário, olha, mas só para a gente já caminhando para o fim, a lei, uma vez publicada, os estudos estão sendo feitos, o edital vai ser publicado ainda. A expectativa de vocês é de começar a botar isso em prática mesmo ainda esse ano? Sim, de alguns estudos sim. A gente já está priorizando. Tem um deles, né, que eu acredito que não tenha problema de comentar, é o estudo de modernizar todo o equipamento de central de abastecimento do fármaco de Uberlândia, o CAF. Então, sei. onde fica todos os medicamentos, né? É onde teve até aquele furto lá, não foi? É no Sim, mesmo lugar? O lugar assim, o lugar porque por questão de segurança ele muda também, né? Provavelmente, eu não sei, né? Depende do estudo. Então, assim, porque a gente não tem know-how, né, em logística. Nem teria por que termos. Mas a gente está, inclusive, na cidade que tem o maior know-how possível desse assunto, desse setor. Então, é um dos que a gente gostaria muito, porque a gente precisa modernizar toda a parte de armazenamento e distribuição, né, para dar uma qualidade maior de atendimento para a população. Então, esse é com certeza. A gente já está movimentando o estágio, porque tem um fomento muito grande no mercado, a procura é enorme. Então, a gente tem que sempre acompanhar as oportunidades, né? Esse negócio do medicamento é muito importante mesmo e urgente. Então, vocês acreditam que já dá para começar esse ano mesmo? Sim, certamente. Tá aí, então, Lívia Mendes de Paula é a secretária municipal de gestão estratégica da Prefeitura de Uberlândia, falando aqui conosco do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Urbano. É um programa que foi anunciado pela Prefeitura recentemente, vai começar a ser implementado aqui na cidade, traz muitas novidades, muitas mudanças na forma que conduz a administração municipal. Importante a população também ficar de olho, acompanhar e ver como que isso vai se desenvolver lá na prática. Porque, né, secretário, não adianta a gente fazer lei, vir aqui, sentar, debater e o negócio não chegar lá para a população, porque o que interessa mesmo é lá na cidade, né? Inclusive, Danilo, eu quero já deixar aqui um pedido, né, para a população, porque tudo isso, todos esses contratos, editais, resultados de performance, eles ficam no portal da Prefeitura. E, como eu disse algumas vezes, a gente tem etapas que a gente chama, né, a comunidade para participar. Você mesmo acabou de contribuir. Então, acho é isso que o governo tem buscado, né? Que a gente tenha essa integração com a comunidade como um todo. Então, eu já deixo aqui o convite para que vocês todos participem sempre de todos esses projetos que a gente está anunciando, porque eu tenho certeza que todos querem o melhor para a cidade, né? Então, é isso. Isso é importantíssimo e quando for acontecer a audiência pública para discutir esse programa, pede para avisar a gente aqui que a gente, além de dar publicidade, eu quero ir lá. Ótimo. Eu quero dar as minhas contribuições também. Será um prazer, Danilo. Secretária, obrigado, viu, pela disposição em vir aqui falar conosco. Volte outras vezes. Obrigada, Danilo. Até a próxima.